Nós hoje sabemos bem e conhecemos bem quem são os possíveis autores desse tal Evangelho secreto de Marcos. Porque Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, escrito no século IV, ele se refere a um grupo de cristãos chamados carpocracianos, que alegavam, né, ter um evangelho lá de Marcos e que sustentavam as suas teses nessas relações erasterômenos, nessas relações entre mestres e discípulos, num batismo, estilo grupos filosóficos antigos gregos. Ainda no século I, duas versões de Marcos eram conhecidas. A que Mateus utilizou, bastante ampliada, e a versão que Lucas utilizou, um pouco menor. No século II, circula um novo evangelho de Marcos, com algumas partes acrescidas no evangelho tal que Lucas e Mateus não utilizaram. Mas houve uma ampliação. E, provavelmente, no século II, aparece a continuação do capítulo 16, versículo 8, onde entra o versículo 9 até o 20, onde as mulheres resolvem contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Né? E, claro, porque se elas não tivessem contado, ninguém teria descoberto ou sabido que Jesus havia ressuscitado. Então, o que veio até nós de forma mais completa e que hoje a crítica textual reconhece como sendo o Evangelho de Marcos é aquele que inclui a seção de Betsaida, do capítulo 6 até o capítulo 8, e para o Evangelho, para no capítulo 16, versículo 8. O que tem depois é acréscimo. Né? Então, essas são as 4 versões. Mas a gente ainda precisa enfrentar um problema, ainda dentro dessas questões mais introdutórias. Né? Há muito pouca dúvida de que o nosso autor, que nós conhecemos como Marcos, sabemos que é um texto anônimo, mas que a tradição deu o nome de Marcos. Mas nós precisamos enfrentar o seguinte: esse autor ele é muito mais um colecionador de histórias do que propriamente um autor que para fazer uma reflexão e instaurar uma grande pesquisa. Ele não fez uma grande pesquisa. Ele é o cara que colecionou histórias antigas. Histórias antigas. Guardem isso. Mas quais são as fontes que esse cara usou, ou que ele colecionou, para fazer o seu evangelho? Quais eram as fontes? Olha só como é que as pesquisas acadêmicas, diferentemente do que alguns dizem, elas são extremamente importantes para nos dar um norte, para a gente entender como é que as coisas são. De imediato, há um autor muito, muito, muito importante e que eu vou usar para falar dessa parte, que é esse cara aqui, ó, Helmut Koster, também já falecido, né, de origem alemã, e ele produz, entre outras obras muito importantes, essa aqui, ó, Ancient Christian Gospels, Evangelhos ou os Antigos Evangelhos Cristãos. E está em vermelho aqui, não está dando muito para ler. Então, os Antigos Evangelhos Cristãos, suas histórias e seus desenvolvimentos. Isso é um clássico. Esse cara vai dizer o seguinte: basicamente, há 3 grandes grupos de fontes, de documentos, que o autor de Marcos utilizou
para compor as suas histórias, né? Então, se eu estou dizendo que o autor de Marcos precisa de documentos para escrever sobre Jesus, que fique claro, o autor do Evangelho de Marcos não foi testemunha ocular de Jesus. Porque se ele fosse testemunha ocular de Jesus, ele não precisaria lançar mão de documentos para falar de uma história que ele mesmo vivenciou, que ele mesmo falaria, não é? Então, quando a gente diz assim, Lucas lançou mão do Evangelho de Marcos como uma das suas fontes, já está implícito na frase que o autor do Evangelho de Lucas não era testemunha ocular, ou não foi testemunha ocular de Jesus. Então, está claro isso? Então, qual a documentação utilizada pelo autor do Evangelho de Marcos para escrever as suas histórias, ou para colecionar as suas histórias? Que documentos ele tinha? A primeira delas, nós chamamos de uma espécie de um evangelho dos sinais, né? Ou, se preferirem, histórias de milagres. E essas histórias guardam algumas semelhanças, mas também têm diferenças, com um outro evangelista, que vocês conhecem bem, que é o Evangelho de João. Então, se vocês pegarem Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, Marcos 6, versículos 45 a 52, essas duas histórias marcanas que falam sobre Jesus acalmando tempestade, guardam muitas semelhanças com João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Eu não estou falando de coincidência. Estou dizendo que dois autores que nunca se viram, que nunca se conheceram, lançaram mão de uma mesma fonte, de uma mesma documentação, para contar histórias sobre Jesus que envolviam, de um lado, milagres, como Marcos assim as descreve, ou sinais, como João fala, as semeia, né? Então, Marcos, capítulo 4, e no capítulo 6, ele fala, né, de Jesus acalmando tempestades, e a gente encontra algo parecido lá em João, no capítulo 6 de João. Implica dizer, né, uma primeira documentação que parece já estar disponível para Marcos, que está escrevendo seu evangelho, se durante o conflito entre judeus e romanos, que ocorreu entre 66 a 70, ou, como eu prefiro datar, Marcos está escrevendo seu evangelho entre a primeira metade dos anos 70 do século I, né? Então, a primeira documentação que é pré-marcana, que já estava disponível, é que Jesus era um homem poderoso, dotado de uma exousia, de um poder do falar, de um poder de curar, de exorcizar, de dominar a natureza. Isso já estava lá. Isso não é uma invenção marcana. Por que não é uma invenção marcana? Porque um autor que não leu Marcos, João,
está contando histórias parecidas. Então, isso sugere, isso tem probabilidade de ser, não é, um conjunto de histórias que estavam sendo formuladas sobre Jesus ser um cara extremamente poderoso. E isso a gente diz, é a primeira documentação, ou como vocês gostam, a primeira fonte pré-marcana. O que significa pré-marcana? Se o autor está escrevendo na primeira metade dos anos 70 do século I, para ele poder escrever essas fontes sobre milagres, sobre sinais, já estavam circulando. Portanto, elas existiam antes do Evangelho de Marcos. Dentro dessas histórias de milagres, além dessas similaridades aí, aparecem outras coisas interessantes, né? Que são as chamadas coleções de ditos e histórias controversas. Tudo isso está vindo desse cara aqui. Coleções de ditos seriam parábolas em que Jesus está contando, né, importantes verdades através de histórias. Um homem saiu para semear e jogou tanto semente aqui, ali, acolá, e colheu isso, colheu aquilo. Parábolas. Essas histórias não são invenções de Marcos. Elas já estavam reunidas. Uma segunda importante fonte, dentro desse item, coleções de ditos e histórias controversas, são as composições de materiais apocalípticos, envolvendo, relacionando ou relacionados com Jesus. Todo o capítulo 13 condensa ali vários materiais apocalípticos, inclusive alguns deles muito estranhos, muito malucos. Amém vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. São Jesus, né, prevendo coisas que iriam acontecer. Mas ele diz, olha, tudo isso vocês vão ver nessa geração. A expectativa do autor de Marcos não se cumpriu, de que coisas poderosas aconteceriam. Sobre esse dia ou sobre essa hora, ninguém sabe nada. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Só o Pai. O autor de Marcos, muito embora, e eu vou falar sobre isso, reconheça um papel salvífico de Jesus, não faz de Jesus o Senhor da história. Isso, Lucas e Mateus não concordaram com ele, não. Então, apesar de Marcos reservar um importante papel no seu texto para Jesus, Marcos deixa claro, Jesus não é Deus. E agora um terceiro grupo, dentro desse segundo item chamado coleções de ditos e histórias controversas. É uma palavra que existe em português, mas que a gente pouco ouve falar. Grupos de apotegma. Apotegma. Olha que essa palavra está em português, né? É transliterada praticamente do grego. Apotegma significa um dito ou uma palavra memorável, lapidar, proferida por uma personagem célebre. Ou, se preferirem, histórias curtas que terminam com um dito de Jesus. Então, Jesus apresenta uma historinha e, no final dessa historinha, entra um dito dele lá. Essas histórias, elas podem acontecer, né, entre tensões de grupos cristãos que estão tensionando. Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Vocês vão ver
que Jesus vai contar uma historinha e vai terminar com um dito. Se deve observar ou não o Shabat, né? Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Capítulo 3, versículos de 20 a 30. Isso são questões que estão sendo tensionadas. Nós somos seguidores de Jesus, viemos de lugares diferentes, chegamos numa mesma comunidade e a gente pensa diferente. Que tipo de comida eu posso comer? Então, tem uma historinha que será contada com Jesus no finalzinho, dando lá um dito, né? Então, isso tudo é documentação que existia antes de Marcos escrever. Então, como é que nós podemos desprezar a academia?